Deus. Eu quero trazer uma palavra aqui hoje, não é sobre a oração, mas é sobre odres novos e vinho novo. Em Mateus capítulo 9, verso 17, é o texto que nós vamos ler e diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. Diga, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem nem os odres e nem o vinho. Amém? Glória a Deus. Aqui eu vou falar sobre o odre e o vinho. Odres novos e vinho novo. O que é um odre? Alguém já ouviu falar o que é um odre? Quem nunca ouviu falar? O que é um odre? O odre é um vasilhame e está ali projetado. Que coisa estranha, né? Hoje em dia não se tem mais odre, tem garrafa de água, né? Mas antigamente se usava esse utensílio aqui. Isso é um odre para armazenamento de líquidos. E era feito de pele de animal e servia para colocar água, vinho, para colocar esses líquidos. E era feito de uma cabra. Então, se pegava uma cabra, degolava, cortava as patas, costurava as patas, fazia uma alça, né? E antes desse preparo, ela era colocado na fumaça para curtir esse couro. Então, esse é o odre que o texto está falando. Bem interessante, né? Amém? E havia um processo para preparar esse odre, né? Assim como o odre passa por esse processo para estar pronto para receber o líquido, para receber, conforme o texto foi lido, receber o vinho, nossas vidas também precisam estar preparadas para receber o que Deus tem para nós. Amém? A gente precisa estar limpo, precisa estar curado, e a gente sempre tem uns negocinhos para tratar dentro da gente, né, pastor? A gente precisa estar sempre sendo curado de tempo em tempo. Às vezes a gente se machuca na caminhada, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada lá fora, nos nossos relacionamentos. A gente se machuca, se fere os outros, machucam os outros. Quantas pessoas você já machucou sem saber, por um gesto, por uma palavra? E quantas pessoas te machucaram e essas pessoas nem sabem que te machucaram? Você anda ressentido, magoado, se vira, muda o comportamento com as pessoas. Está vendo como é que é o ser humano? A gente ofende sem saber se ofendeu, as pessoas nos ofendem sem saber que nos ofenderam, mas a gente sentiu, mas a gente não fala nada. A gente não chega, não conversa, não ajusta. E aí a gente vai carregando, vai acumulando isso no coração, machucado. E a gente precisa de cura. Deus quer tratar com pessoas curadas. Ele quer curar. Por isso que a gente está aqui. A palavra de Deus diz que quando a gente trouxer uma oferta ao altar e se lembrar que algum irmão está triste com a gente por algum motivo, a gente tem que ir lá e se acertar com ele, para aí então, assim, a gente trazer a nossa oferta ao altar. São princípios que a gente precisa estabelecer. Mas a gente é chato, não quer curar a ferida, não quer tratar, né, Léo? Ah, não, deixa quieto. Deixa quieto, a gente vai conversando, mas está aquele negócio ali, comendo a gente por dentro. Mágoa, ódio, ressentimento, precisa ser curado. Em João capítulo 15, há um relato sobre a videira. E o texto diz que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor ou o lavrador. E nós, irmãos, o que nós somos nessa videira? Os ramos. Diga assim, eu sou um ramo. Estou enxertado. Diga, estou enxertado na videira que é Cristo. O ramo que é ligado a Ele diz que se não der fruto,
ele corta. E o que dá fruto, estamos enxertados na videira, e diz que aquele que dá fruto, ele limpa para produzir mais fruto. Então a gente está sempre sendo limpo para a gente dar mais fruto. E como que a gente é limpo, irmãos? Nós somos os ramos, estamos enxertados nessa videira. Como que a gente é limpo? O próprio texto diz, Jesus diz que já estamos limpos pela palavra. João 15:3, projeta aí, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E enquanto Jesus fala, através da palavra dele, ele vai limpando a gente, para dar mais fruto. Então a gente precisa ser limpo. Se a gente recebe a palavra de Deus no nosso coração, estamos sendo tratados, limpos. Amém por isso? Precisamos estar limpos pela palavra que é a água, e nossas feridas e traumas curados pelo sol da justiça. Em nome de Jesus, se há algum desejo do nosso coração de receber algo novo de Deus, eu não sei se alguém aqui, em nosso meio hoje, tem um desejo de receber algo novo de Deus. Alguém tem? Todos nós, né? A gente é pidão demais, né? Deus, me ajuda. A gente está sempre pedindo socorro a Deus e pedindo algo novo. E às vezes a gente se atém a pedir algo novo só na esfera material. Abre a porta, Jesus, de emprego, trabalho, salário. Vou pedir amanhã um salário, um aumento de salário. E as bênçãos espirituais? Eu não sei o que Deus vai me dar de bênção espiritual. Há muitas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo escreveu em Efésios que já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde que estão essas bênçãos? A gente precisa acessar nele. Há coisas que a gente precisa acessar em Deus. É verdade? Amém? Se a gente precisa receber ou tem esse desejo de receber algo novo de Deus, primeiramente, precisamos estar limpos. E é somente pelo poder da palavra. Olha só, nós vimos esse odre, né? E eu comentei com vocês, falei com vocês como ele é preparado. É feito de uma cabra. E o processo, né? Cada odre envolvia um sacrifício. Para preparar o odre, a cabra precisava morrer. Então envolvia um sacrifício, havia derramamento de sangue. E fala de um processo de mortificar a nossa carne. Não o nosso físico, natureza humana, desejo da carne. Isso envolve. Nós queremos receber algo de Deus, precisamos estar limpos pela palavra e mortificar a nossa carne, nossos impulsos, desejos, vontade de falar, vontade de controlar, domínio próprio. Uma das características do fruto do Espírito e o processo para receber de Deus também é mortificar os desejos da carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses são opostos. Gálatas diz isso. Muitos acreditam que ser um cristão genuíno implica em não ter desejos carnais e pecaminosos. Contudo, na verdade, quem não luta contra a carne é o ímpio. Ele não quer Deus, não quer saber nada de igreja. Aqueles decepcionados com a igreja, aqueles que saíram da igreja, não entenderam o amor de Cristo, saíram machucados por algum motivo, está vendo? Pessoas que não se consertam. Se eu perguntar aqui, cada pessoa, pelo menos tem 5, 6 pessoas que, eu já fui da igreja, eu ia na igreja. Você vai na igreja? Eu já fui há muito tempo, hoje não estou indo em lugar nenhum não. Tem muita gente assim no seu convívio? Muita gente. Por quê, irmãos? Isso que a gente comentou no começo da mensagem. A gente precisa consertar antes que seja tarde.
antes que o nosso coração esteja cauterizado, endurecido, antes que o diabo coloque o dedo e machuque de vez, a gente precisa acertar muita coisa. A gente precisa ir para a cruz. A gente quer receber de Deus, mas a gente não quer consertar nada. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Mas a gente não suporta. Ou a gente até suporta assim, tudo bem. A gente precisa ajustar essas coisas. Como é que a gente quer ter um relacionamento com Deus? Sabe como é que a gente se relaciona com Deus? Amando o próximo. E Jesus disse assim, amai os vossos amigos. É isso que ele fala? Amai os vossos inimigos. Amai aqueles que te perseguem. Relacionamento. A gente precisa se relacionar. E essa luta contra os desejos só irá terminar quando o nosso corpo for glorificado. Pronto, aí sim, irmão. Existe uma natureza humana aí dentro de você, dentro de mim, que está sempre militando contra o espírito. É verdade ou não é? Sim. E quando se fala de carne, não é o corpo físico, mas sim os desejos pecaminosos. Gálatas 5, verso 16, diz assim, projeta, por favor, não abri ele aqui. Gálatas 5, 16 até o 23. Vamos lá. Digo, porém, isso, põe lá. Gálatas 5, 16. Isso. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o quê? Porventura, seja do vosso querer. Próximo, 17, 18, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Próximo slide. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem mais coisa. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tem mais um? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas aqui não há lei. Diga, não há lei. Esses são o fruto do Espírito e fala sobre as obras da carne. O fruto do Espírito, ele é gerado pelo O fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. Não é gerado por mim. Eu vou gerar um domínio próprio aqui. Não. Está todo mundo descontrolado aqui, irmão. Pisa no teu calo. Tu descontrola na hora. Não, tu sobe na tamanca na hora. Todo mundo descontrolado. É? Ou não é? A gente se dói muito rápido. E a gente precisa que o Espírito Santo habite em nós, viva em nós e gere esse fruto que tem 9 características. Não é só o domínio próprio, são os 9. Então é gerado pelo Espírito. Mas agora a obra da carne é gerada por quem? Por quem? Por nós. A natureza humana está entranhada aqui dentro e a gente está lutando contra ela. E é interessante que toda essa obra da carne que está descrito em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ela é dividida um pouquinho em algumas características, algumas categorias, na verdade, né? Esse texto fala sobre as obras de ordem sexual, prostituição, impureza, lascívia. O texto também fala sobre obras de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria. Se quiser ir colocando ali, Vitinho, esse texto aí, Gálatas 5,16, fala também nesse texto que as obras da carne também são associadas aos relacionamentos interpessoais. Falamos disso, de relacionamento. O que são essa obra da carne relacionada
ao relacionamento interpessoal: feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. E também está relacionado a pecados da mesa: bebedice, glutonaria. Não é só quem bebe, é só quem come muito. Glutão, pecado, obra da carne. Entenderam isso aqui? Essas são as obras da carne e dividido nessas ordens aqui. A gente pode observar que há muito mais pecado associado ao relacionamento interpessoal do que pecados de ordem sexual. Pecados de ordem sexual, prostituição, impureza, lascívia. Agora, de relacionamento interpessoal: feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções e inveja. A lista é grande, o menu é grande. É muito maior do que a características de obras da carne com relação à ordem sexual. Mas a nossa mente, ela condena com mais intensidade o irmão que adulterou do que a irmã fofoqueira. A gente pesa, nós pesamos. E não é que é mais grave, o outro, não, falou umas bobeirinhas. Não, conta também. Quando a Bíblia diz que 7 coisas Deus abomina, e a última Ele detesta: pessoas que caluniam os outros, falam mal dos outros. Está ligado ao relacionamento interpessoal. Amém? Então, falar mal um dos outros gera discórdia e peleja. Aí a nossa luta entre nós mesmos. Às vezes o diabo nem está ali, mas joga uma granada, sai de perto e pronto. Aí deixa que eles briguem sozinhos. E a gente precisa cuidar disso aí. Amém? O texto diz: andai no Espírito. E esse andai é fazer bom uso das oportunidades, regular a própria vida. Fala também do nosso comportamento. E a gente precisa se policiar, vigiar nesse sentido. Precisamos clamar, irmãos, por arrependimento, nos consagrar, orar, jejuar, porque Jesus, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é esse mundo somente, esse mundo. Existe um mundo aí dentro de nós, nossa mente. Ele tira esse pecado. Com o seu sangue Ele nos purifica. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Deus tem muitas coisas novas para nós. Eu creio. Você crê? E Ele quer nos preparar para que a gente receba, irmãos. Como pais, a gente não coloca um utensílio cortante, uma tesoura, uma faca na mão de uma criança pequena. Alguém já faz isso? Então, o nenenzinho lá, o bebê uma criança de 4, 5 anos, mamãe está fazendo almoço, janta. Toma essa faca aí, vai cortando a batata. Não tem como. Vai cortar o dedo? Né? Não dá. A gente tem coisas que nossos filhos não estão prontos para receber, como esse utensílio, como alguma conversa, algo que não está gerando ainda na cabeça deles, eles não estão entendendo, eles não vão conseguir receber. Será que a gente está pronto para receber tudo que Deus tem para nós? Eu creio que não. Há muita coisa ainda para amadurecer, mas a gente precisa perseverar. Constância na nossa caminhada cristã. Amém? E a gente precisa de novas estruturas, mente novas para receber o novo de Deus. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, muito interessante essa passagem que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Como é que é o culto, irmãos, que a gente precisa prestar a Deus? Racional. Com a razão. Mas não é um culto espiritual? Sim, culto espiritual. Mas também um culto racional. A gente precisa entender o que a gente está cantando,
Por que a gente está levantando a mão? Ah, não, pediram para levantar a mão, não sei, eu estou levantando. Não. Por que eu estou levantando a mão? Para quem? Ah, não, pediram para bater palma. Por que você bate palma num culto? É porque todo mundo bate. Por que você fica em pé na hora do louvor? Ah, não, porque todo mundo pediu para ficar em pé. Acho que é pecado sentar, cantar sentado. A gente precisa ter um culto racional. A gente precisa entender essas coisas. E ele diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Antigamente o sacrifício era como? Era morto. Era um cordeirinho, novilho, uma pombinha. O sacrifício que Paulo está dizendo aqui, ele é vivo. Então, se ele é vivo, ele, hoje eu não quero cantar, não. Hoje eu não vou louvar, não. Eu vou sentar lá atrás, vou bater papo, vou conversar, mexer no celular. Eu não vou cultuar hoje, não. Vou esperar a hora passar, perdendo tempo. É vivo, o sacrifício é vivo. Nós podemos entrar aqui e sair da mesma forma. Por que Deus não fez? Porque eu não quis. Porque eu não quero. Eu não me disponho para isso. E aí Deus não faz. Então aqui, é um culto racional. E é um culto individual. Estamos como igreja, como corpo de Cristo. Mas nosso culto é individual. Nós não esperamos a semana para vir cultuar na quarta ou no domingo. Nós cultuamos durante a semana para virmos cultuar como igreja do Senhor, juntos. E o verso 2 diz, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, não entra na forma desse século, não. A moda. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de transformai-vos pela renovação da mente. Transformação que a gente precisa ter, vai começar na mente, ouvindo a palavra, gerando ela no coração. E aí sim, a gente vai ter uma mente transformada, a gente vai começando a entender, o Espírito Santo vai começando a ministrar no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, e a gente vai começando a entender a palavra de Deus. Deus vai revelando a sua vontade, e a gente vai caminhando, a gente vai de fé em fé, de glória em glória. Amém? Transformados para receber o que Deus tem para nós. Amém? Nós queremos que nós precisamos de algumas ferramentas ainda e de alcançar níveis maiores para ter experiências mais profundas. Particularmente eu penso nisso, Léo. Às vezes a gente pensa que parou, estagnou. Acho que até aqui. Eu venho na igreja, assisto o culto, assisto a palavra, canto, eu até choro, Léo. Eu até arrepio quando o irmão canta. Mas lá fora, a gente precisa avançar um pouquinho mais. Deus tem mais para dar? E a gente? Tem que haver esse desejo do nosso coração de receber mais de Deus. Existe uma canção do pastor Asaf Borba, muito antiga, não é da minha época, mas a gente ouve na internet, né? Não sei se vocês estão rindo aí. Mas ela diz assim, quando eu penso que já passei por tudo, quando eu penso que já vivi de tudo, eu tenho muita experiência para contar. E ele diz na letra, o Senhor me diz, ainda muito mais. A gente não pode colocar limites em Deus, irmãos. A gente limita a ação do Espírito Santo, limita o que Deus pode fazer ou não pode fazer. Não, mas Deus não faz isso. A gente está limitando quem? O Criador do universo, Deus Todo-Poderoso? Não, aí a gente está brincando. Há muito mais de Deus para nós. Você recebe isso aí? Amém? Você entende isso, irmãos? Você quer isso para a sua vida? Alguns querem, alguns estão pensando ainda. É coisa boa, irmão. Vai por mim. Você quer sair cheio daqui de Deus hoje? O odre será cheio de vinho. Você será cheio da alegria de Deus. Tem que mudar isso aí, irmão. Tem que mudar a sua vida cristã, sua vida de relacionamento
com amigos, em casa, precisa mudar, precisa dar um up aí. Tem ou não tem? Precisa. O vinho na Bíblia fala sobre a alegria. O sentido do vinho na Bíblia é determinado pelo contexto. Diga, o sentido do vinho na Bíblia é determinado pelo contexto. O que é contexto? É aquilo que envolve o texto. Se você ler um versículo, você não pode decifrar, tentar entender aquele versículo. Você precisa ler o contexto. Quando você lê um versículo e diz, não entendi nada, leia antes, 1, 2 capítulos antes, vai lendo. Chegou no versículo que você leu, alguma coisa já vai clarear. Continua lendo. Isso é o contexto. Então, o vinho na Bíblia é determinado pelo contexto. Assim como a bebida, para nós, é determinado pelo que a gente fala. Se a gente fala assim, ô Léo, paga uma bebida para mim. Que bebida? Água? Suco? Refrigerante? Coca-Cola? H2O? Não é verdade? Quando a gente fala bebida no nosso contexto, tem tudo isso. A gente precisa entender o que é. Vinho também na Bíblia é a mesma coisa. Vinho na Bíblia é o produto da... Vinho na Bíblia é o produto da... De quem? Laranja? Vinho na Bíblia é o produto da uva. Isso, participa comigo. Quando se refere a uma bebida alcoólica, é descrito como o causador de muito sofrimento. A Bíblia fala sobre vinho, quem se embriagou com vinho. A Bíblia fala isso? Você já leu? Sim? E é algo que conduz os homens a cometer pecados. Então tudo que aparece vinho na Bíblia é bebida alcoólica, é errado, é pecado, é isso? Não, precisa ler o contexto. Deus proíbe o uso de tal vinho, dando bons motivos para não bebê-lo. Levíticos 10, verso 8 a 11. O uso de bebida forte pelos sacerdotes, ativos no tabernáculo, foi proibido, pois eles precisavam discernir entre o certo e o errado e tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo. A Bíblia diz também que era usado somente para usos medicinais. 1 Timóteo 5,23, que diz, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho para tratar. A Bíblia diz também, não era para reis beberem, pois precisavam de bom senso e juízo. Provérbios 31, verso 4 e 5. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes beber bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Em suma, o uso de bebidas alcoólicas é geralmente condenado pela Bíblia. Amém? Amém. Provérbios 20, verso 1, diz que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Pastor Diego pregou certa vez aqui sobre o espírito que foi para a liderança, né? E tem uma passagem que diz que não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem já leu essa passagem? Fica todo mundo perguntando, pode beber vinho? Um pouquinho, pode beber um pouquinho? É porque a Bíblia diz para a gente não se embriagar. Né, pastor Wilson? Mas o mesmo versículo diz, mas enchei-vos do Espírito. Ninguém pergunta assim, qual é a dosagem que eu posso me encher do Espírito? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta qual é a dosagem que eu posso me encher do Espírito. Só do vinho. Olha a nossa mente. O que a gente está querendo com uma pergunta dessa, irmão? Quer beber? Ele quer algum respaldo bíblico, pastor Wilson. Ele quer um respaldo bíblico. Não, você pode beber, irmão, vai. Ó, até me chama.
Não, pelo amor de Deus, irmãos. Olha o verso, leia o contexto, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esquece a quantidade, que pode, não pode, busque em Deus. O texto diz, vem se encher de mim. O Espírito Santo está falando nessa noite. Amém? O vinho também é descrito na Bíblia como o produto não fermentado da uva. Suco de Oséias 2, verso 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. E aí o contexto desse verso fala das bênçãos que o povo recebeu e da ingratidão do mesmo dando honra a Baal, ao invés de dar a Deus. Esse contexto fala do suco de uva. E podemos entender também que o primeiro milagre de Jesus, descrito em João capítulo 2, do verso 1 ao 11, sugere-se ao suco de uva, e nada na Bíblia diz que está falando que serviu bebida alcoólica. Nada, irmãos, não tira, não inventa nada do texto que Jesus multiplicou vinho para a turma se embriagar. Você já ouviu alguém falando isso? Eu já ouvi. Na festa de casamento, houve a continuidade da alegria e da celebração dos noivos e dos convidados. Jesus deu prosseguimento àquele milagre, o primeiro milagre, aquela festa, aquela alegria que houve ali. Jesus quer continuar uma alegria no seu coração que parou, estancou algum tempo atrás. Deus quer mudar isso no seu coração, na sua vida. Amém? Viu, na Bíblia fala da alegria do Espírito Santo. E quando o vinho acaba, a alegria cessa. E quantos já não têm mais alegria? Só momentos alegres, esporadicamente, lá uma vez ou outra. Parece que travou, parou. Deus quer gerar isso novamente no nosso coração. E a alegria não é uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. O mandamento da alegria está espalhado nas Escrituras. Isaías 55, verso 1 diz assim: o Senhor Deus diz, escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Diga, tudo é de graça. Mas Jesus está pedindo para você vir comprar. Deus parece um vendedor, né, que anuncia uns produtos, só que não está dando, ele está vendendo. E ele diz, os que têm de sede, sem dinheiro, a sede pelas realidades espirituais que o dinheiro não pode comprar. Comprai sem dinheiro. E esse paradoxo significa que a salvação é um presente gratuito para qualquer que a desejar. E fala sobre o vinho e leite. E esses são símbolos de satisfação completa. Amém? E por que está faltando alegria? Por que você perdeu a sua alegria? Por que você perdeu o prazer pela vida? Talvez não sejam todos, mas tem gente que perdeu o prazer pela vida, perdeu o prazer pelas coisas de Deus, pelas coisas simples da vida. Um canto de um pássaro já te aborrece. Você não tem paciência para nada mais. Você não tem uma motivação de acordar no outro dia e dizer, o Senhor me acordou, eu tenho mais um dia abençoado. E às vezes ao contrário, tem pessoas que levantam, ai, quarta-feira ainda, até chegar a sexta-feira. A gente quer que a semana acabe rápido, para chegar ao final de semana. E quando começa a segunda-feira, que essa semana acabe rápido, não começou nem a segunda-feira. Perdeu a alegria, perdeu a motivação. Algumas coisas levam a nossa alegria. As lutas, o luto, a decepção, o pecado. O que levou a tua alegria? Foi decepção com alguém? Talvez sim. O luto.
Talvez a alegria da sua vida era um ente querido, mas se foi, você não vê mais a razão. Sua estrutura desmoronou. Você não tem como conduzir a sua vida mais. Você está esperando o fim da sua vida. Foi a decepção, foi o pecado. E aí com o pecado vem a acusação. E aí se perde a motivação de caminhar, de ter uma vida mais feliz, mais contente. Quando estamos cheios da alegria de Deus, podemos manifestar satisfação em qualquer lugar. Quando estamos cheios da alegria de Deus, podemos manifestar satisfação em qualquer momento. Abacuque 3,17 diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. E ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. As circunstâncias adversas, irmãos, podem ser motivos para a perda da alegria. Isso é inerente do ser humano. Não é que você não vai ficar triste. Não é que você não vai se decepcionar. Isso pode acontecer. Mas, todavia, se alegre em Deus. Todavia, se alegre no Senhor. Amém? Devemos dar graças a Ele. Salmo 73, verso 25 diz, no céu eu só tenho a Ti. E se só tenho a Ti, que mais poderia querer na terra? A nossa satisfação completa está em Jesus. No céu, eu só tenho a Ti. E a gente pode declarar, se eu tenho a Ti, que mais poderia querer aqui na terra? Deus é tudo para você? Ele te satisfaz? Você está esperando alguma coisa externa para trazer alguma alegria? Enquanto que lá no interior vai brotar um rio da água viva para trazer alegria para o seu coração. Amém? Glória a Jesus. Vou adiantar um pouquinho aqui. Ele é a fonte da nossa alegria, tudo que nós precisamos. Amém? Jesus ainda transforma água em vinho? Sim? Sério? Jesus transforma água em vinho? Diminuiu, sim. Jesus transforma água em vinho ainda? A água é a palavra de Deus e ela se transforma em alegria. Ter alegria, ter prazer, satisfação, e muitos já perderam suas motivações. Salmo 122, verso 1 diz, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Quantos ficaram alegres para vir hoje aqui? Isso aí, irmãos. A gente tem que valer esse tempo aqui. Tem que fazer valer. A gente não pode vir para conversar, bater papo, ou antes ou depois. Mas esse tempo de culto que a gente está compartilhando a palavra, cantando, né, a gente está aqui, use suas palmas, né? Aí o irmão bate palma, 3 compassos. 1, 2, 3, 4, já foi um compasso. 1, 2, aí depois todo mundo parou de bater palma. Vamos, gente, bate palma, canta para Jesus. Isso aí, Léo, Jesus está falando. Irmãos, eu sou cristão desde pequenininho, desde que eu me entendo por gente. Não tem muito tempo. Mas a igreja onde eu fui criado, cresci, eu tenho uns vídeos antigos na época. Gente, que igreja para cantar. Não ficava dando ordem, não. Levanta a mão, bate. Não tinha nada disso não, meu irmão. Tinha uma banda lá, louvor, a igreja cantava, por isso que tremeu o teto da igreja. É isso que Deus está esperando desse lugar aqui. A gente tem que mudar o louvor desse lugar aqui, né, Léo? O seu louvor, irmão, é individual. A gente está num coletivo. Mas você precisa cantar. Porque Deus quer ouvir tua voz. Deus quer ouvir a tua voz.
A tua voz é uma identidade pessoal. Pode ser que alguém tenha um timbre muito parecido, mas a tua voz tem um registro nas regiões celestiais. E o céu está esperando ouvir teu cântico, tua oração, teu clamor. E a gente fica assim, ó. Ai, Deus. O pastor sempre fala aqui de um desenho antigo, eu lembro desse desenho, mas não vou falar não. Ó céus, ó vida. O pastor deve estar ouvindo lá, falou que eu ouvi. A gente precisa mudar o verbo que sai da nossa boca, começar a cantar, começar a glorificar a Deus. Amém? Pode subir aqui, Léo, por favor. Jesus te trouxe aqui hoje, irmão, para te encher do vinho novo e da alegria que vem do céu. Você crê nisso? Eu creio. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres. O vinho novo é posto em odres. As palavras de Jesus sobre o vinho novo vêm da resposta de alguém indagando ele. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Se você ler o contexto. Os discípulos de João jejuam. Os fariseus jejuam. Por que os seus discípulos, Jesus, não jejuam? E ele responde, por que não jejua? Porque o noivo está com eles. Não era necessário. Mas ele diz que um dia o noivo ia ser tirado, mas haveria a necessidade de jejuarem. E ele entra nesse contexto do pano, do remendo, e entra no vinho novo. Porque era um costume da época. Os judeus estavam acostumados com as práticas de remendar vestes velhas e fermentar vinhos em odres. E Jesus contrasta esse modelo de judaísmo com a nova aliança. Ele diz assim, que essas formas cerimoniais da lei mosaica, elas eram inadequadas para a nova aliança. Por isso que Jesus disse, olha, vocês não podem colocar vinho novo no odre velho. A explicação é essa. Vocês não podem colocar essa forma judaizante, esses rituais, numa aliança que eu estou trazendo que é nova. Não vai caber, vai romper, vai se perder. O odre fala de uma medida, de uma capacidade. O odre fala de um período, de uma estrutura. E o odre fala da nossa vida, da nossa família, da estrutura da igreja. E numa aplicação prática, ninguém pode receber as coisas de Deus, a menos que tenha nascido de novo. Tentar observar as coisas de Deus e aplicar a velha natureza, resultará numa perda. E para andar em novidade de vida e receber o que Deus tem para nós, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus. Curados pelo Senhor. Estruturas cauterizadas, estruturas antigas, pensamentos mundanos, formas de levar a vida de qualquer jeito. Jesus fala, não vai caber um vinho novo aí. Esse odre é velho, não vai caber, vai romper, vai perder. Jesus disse, o que eu tenho para você não vai caber em você. Eu preciso tratar de você, eu preciso curar você, para colocar uma coisa nova. O odre fala, diga, o odre fala da minha vida, da minha família, da estrutura da igreja. Irmãos, Deus está falando aqui que tem algo novo para nós, para a sua casa, para você individualmente, para a estrutura da igreja, mas precisa ter cura. Ele não vai colocar coisa nova numa estrutura velha, não vai, precisa ser curado. Só odres novos podem receber o vinho novo. Fique de pé no seu lugar. Põe a mão no teu coração. Fale com Deus aí. O que você ouviu hoje, comece a falar com Deus. Se você está bom o suficiente ou preparado o suficiente para receber o que Deus tem para você, mas se pelo contrário
você percebeu na ministração da palavra que algumas coisas precisam ser tratadas aí no seu coração, relacionamentos que estão pendurados, diga: Senhor, me ajude. Eu tenho vergonha de ir lá e tecer algum comentário, falar alguma coisa, mas eu preciso acertar, eu preciso ajustar essas coisas, eu preciso acertar minha vida, minha conduta, meu comportamento. E a gente não está tão bom assim não, irmãos. A gente precisa todo dia de manhã, pela manhã, dizer: Senhor, me perdoa, porque todo dia nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Então, se nós erramos todo dia precisamos de perdão. Que o Senhor te ajude, que o Senhor gere isso no seu coração, te impulsione, te proporcione um momento propício para você ajustar com alguém, para você ajustar a sua vida, mudar seu comportamento, sua rotina de vida. Você não tem tempo mais para leitura, você não ora mais, você não busca mais, você vem num culto ou outro, quando um dia de repente, não vou no culto não, vou numa festa, vou ver um jogo. Você muda totalmente suas prioridades. Você já percebeu como você muda as prioridades? Você está em comunhão pelo menos uma vez na semana com o corpo de Cristo, você muda teu comportamento. Você diz: não vou hoje não, eu não estou afim, não vou cantar não, é fulano que vai pregar, é o grupo que vai cantar, não vou não. A gente muda Jesus muito rápido. Então a gente precisa pedir perdão a Deus, dizer: Senhor, me ajude, sou fraco, pobre, pecador, mas o Senhor me fortalece. Antes de eu pedir algo a Deus novo, que eu sei que Ele vai me dar, vai proporcionar, trata a minha vida, Jesus.